Começa agora na Mundial. Programa Mistérios do Universo. Com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Com a sua experiência mundial e as iniciações pelo mundo, ele revela mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana. Para você buscar sua prosperidade com a evolução e a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento. Ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Boa noite, caríssimos ouvintes da Rádio Mundial. É uma honra estar com vocês aqui. Mais um programa Mistérios do Universo, comigo, o professor e pesquisador Tony Hitchell, professor e pesquisador de campos energéticos e física quântica, trazendo muitas informações para vocês e falando justamente sobre essa magnitude energética tão maravilhosa que nós estamos vivendo dessa quarta dimensão, onde as transformações estão acontecendo gradativamente, num ritmo alucinado, onde todos estão recebendo os inflúvios dessa transformação, e muitos, por estarem numa frequência ainda de terceira, embora estamos vivendo os campos auspiciosos da quarta, muitos ainda estão com o corpo fechado, né? Um corpo parado numa terceira dimensão, um corpo mais denso, mais lerdo, e ainda muitos estão tentando, e muitos que eu falo, praticamente mais de 80% da população mundial, vibrando numa energia muito mais densa, achando que vai voltar, que tudo vai melhorar, que tudo vai ser como era antes. Agora, amigos, eu como percussor de boas notícias e como pesquisador de campos energéticos desde 1985 praticamente, eu trago essa informação, que nada mais será como antes. Desde que vocês começaram a mexer no calendário lá, começaram a pesquisar, muitos aí ficaram aí com o calendário maia na cabeça de 2012, o fim do mundo. Eu sempre falo que o mundo acabou realmente, né? E acabou muito mais rápido do que a gente imaginava, porque tudo agora é quântico, tudo vibra numa energia muito maior, numa energia que não se compara com a terceira dimensão, simplesmente porque terceira dimensão é materialidade e quarta dimensão é sutilidade. Essa quebra de energia de terceira para quarta é muito difícil para o ser humano. De quarta para quinta, que são energias mais sutis, ela será mais fácil. Mas essa transformação atual é muito complicada. Bom, temos vários fatores que estão aí influenciando as pessoas, que a gente vai comentar no decorrer de todos os programas, e que a gente comenta hoje também algumas coisas interessantes para você começar a repensar de forma diferente, a repensar a vida de forma quântica. Uma coisa muito séria, né? É você entender que a transformação aconteceu. Isso é muito sério, pessoal. Não dá mais para encarar como brincadeira, como um conto de fadas. Acesse ali meu trabalho no site webterapias.com.br, webterapias.com.br. Esse site é um portal onde tem todas as minhas aplicações energéticas, o que eu trabalho, né? Que eu trabalho com pessoas e com ambiente, com as consultorias quânticas, tanto para pessoas quanto ambientes, e principalmente com o método da relocação quântica energética, que foi desenvolvido por mim e trazido aqui para o Brasil, para vocês, nesse momento tão importante para você adequar sua energia para essas grandes mudanças. A base do meu trabalho, realmente, eu sempre falo, que é a normalidade humana, em função da dominação energética que teve aqui no planeta, que está havendo, e mais do que nunca, as portas estão abertas. Os mananciais de energia estão aí. Essa dominação não é mais, como se pode falar, controlável. Mas, por outro lado, as gaiolas abertas e as pessoas não sabem o que fazem, né? Então, tudo pela normalidade humana vibra de forma errada. Então, você vai entender o que eu estou falando pelo seu conteúdo informacional, pelo que você aprendeu na sua vida. Você vai acreditar nas mudanças pelo que você vivenciou. E, por outro lado,
tudo que o ser humano pensa é invertido, tudo é o contrário, né? Já começa dos olhos, que eu sempre falo em alguns programas primordiais aqui que eu já fiz, as pessoas já enxergam invertido, né? A imagem se inverte no olho e depois ela vem de forma invertida no cérebro. Tudo bem, é um princípio óptico do olho, mas também tem um princípio reptiliano dentro de todos os seres humanos, né? Porque a dominação transformou muita gente e muita gente, né, na grande maioria, é oriunda de réptil. Então, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. E essa normalidade humana vai até pontos esquisitos, né? Que vão falar que o ser humano ele é Deus, que ele pode ser maior que Deus, que ele pode criar, que ele foge de toda a do universo e todo o princípio energético, quando, na realidade, o grande traz energia para o pequeno e não o contrário. Então, nós, como pequenos, não trazemos energia para o grande. É o contrário. Nós recebemos uma fonte maior. Então, o ser humano, nessa coisa de querer ser Deus, ele acaba querendo ser maior que tudo e que gera uma maluquice imensa na sua vida. E daí vem todas as neuroses, todos os problemas, todas as coisas esquisitas. Acesse ali o canal do YouTube, Web Terapias, veja o programa número 7, que eu falo muito sobre isso, e alguns outros programas, segue a sequência do número 1 até os próximos, né? Eles estão sendo colocados na maneira certa, alguns já foram tirados do ar, infelizmente, pelos conteúdos que eu falo, mas tem um canal mais fechado, que quando você faz parte do meu grupo de estudo, você acessa outros vídeos meus que eu ofereço, mas aí você tem que ter um preparo para poder entender. Porque o conteúdo que eu comento, ele é um pouco mais simples, apesar de você achar complexo o programa Mistérios do Universo. Mas essas experiências minhas que vêm ao redor do mundo, né, que vêm da África, que vêm da Europa, que vêm de Sibéria, que vêm da América do Sul, são conteúdos que eu vivi com tribos, eu fui iniciado em várias coisas, além do Tibete e da Índia, eu fui iniciado em diversas tribos africanas, fui iniciado na Europa, na Sibéria. Então, quando você convive com povos, você vê que existe uma verdade muito maior do que essa que é colocada pela mídia. E aí vem o gap, né? Vem a coisa que eu quero comentar hoje no programa. Bom, chegamos, né? Hoje é sábado, né? Dia 21 já é a semana que vem, e aí chegará o famoso eclipse, né? Tão difundido aí na mídia, YouTube tem um monte de gente falando sobre esse eclipse, muita gente conseguindo seus likes, aquele monte de gente ali, né? Conseguindo fazer todo aquele estardalhaço, todo esse trauma, toda essa paura. Eu, como italiano, é a palavra que a gente fala de medo, né? A gente fala que tutti quanti se vive la paura, né? Então tá todo mundo vivendo numa paura, no medo. E vem o sensacionalista, daqui a pouco vocês vão ver nos programas televisivos, né, falando sobre as tragédias que podem acontecer, e podem, né, sendo que a tragédia maior está aqui na nossa casa, né, a política do jeito que está, toda essa mentira criada nas pessoas que está vibrando numa egrégora. E se eu falo de energia de quarta dimensão, o que você pensa acontece, mesmo que você pensar coisas ruins acontece, pensar em coisas boas acontece, porque a energia é indiferente, ela não entende o que é essa polaridade positiva e negativa que nós criamos aqui nos seres humanos, né? Essa energia criada, ela é diferente. Por exemplo, a minha canalização vem de Sírios, né? Quando você fala de seres de outras grandezas, principalmente da Confederação Intergaláctica, não tem esse negócio de dualidade, que é outra experiência da normalidade humana que foi gerada, né? Então isso também é tema de pesquisas que eu faço. Bom, vamos lá. E aí, para completar, nós tivemos o mês de agosto, que eu já comentei isso nos programas anteriores, que diz que é o mês da desgraça, o mês do cachorro louco, agosto, o mês de desgosto, e vai por aí afora, todas as tragédias, e qualquer coisa que acontece é uma tragédia. Se o pombo fizer sujeira na cabeça de alguém é uma tragédia, se furar o seu pneu é outra tragédia. E na verdade, pessoal, não existem essas tragédias. O que existe é esse conhecimento café com leite, essa coisa profana, essa coisa sensacionalista que é colocada aí por todos, que não vão a fundo nos conhecimentos, que não são iniciados. Aliás, grande parte da população não quer saber da verdade. Eu tenho pacientes e pessoas que eu atendo que falam: olha, professor, não conte a verdade para mim, porque eu não suportaria saber que eu estou vivendo numa Matrix, né? Então a pessoa sabe que existe uma Matrix, mas ela não quer saber como funciona essa Matrix. Outros, né, como eu li vários livros sagrados, né, desde a Bíblia ao Corão, tantos livros interessantes, né? A gente vê que na sabedoria de todas as religiões tem um conhecimento que não é passado de forma verídica, é passado
né, na tradução, e na tradução é modificado. Então, a humanidade já passou por todas as reciclagens, né? Todas as transformações. Então essa coisa de apocalipse, de tsunami, destruição, Armagedon, arrebatamento, vamos começar a repensar de forma adequada, pessoal. Porque é muita coisa superficial, muita coisa profana que foge. Né? Eu falei que nós estamos praticamente na metade da vida do planeta Terra. Então existe praticamente aí mais 2 milhões e 700 mil anos ainda pela frente para nós vivermos e aproveitarmos bastante esse planeta laboratório chamado Terra, que é um dos planetas mais lindos que existem na galáxia, né? E quiçá do universo. Existem vários sistemas solares e o planeta Terra é um dos mais legais, né? Quando a gente faz exoprojeção, que eu sou um projetor astral desde criança, então a gente viaja a outros planetas e nas canalizações que a gente traz são coisas maravilhosas, mas nada é comparável ao planeta Terra, que aí fizeram essa lambança toda. E uma das coisas assim mais interessantes que falaram, né, foi um acontecimento que houve assim alguns dias atrás, no dia 12, se eu não me engano, e foi a questão do mar, né? O mar se afastou da costa. Então aconteceu aqui pro lado do Uruguai, principalmente aqui na nossa costa sul, que vem desde do Rio de Janeiro até para baixo, né? Pegando a divisa ali com a Argentina, toda a questão aqui desse mar nosso, né? O Mar do Sul. E muita gente começou a falar, né? As imagens percorreram a internet e tá lá. Olha, as águas estão indo para o oceano, o nível baixou, apareceu a praia com mais areia, os piers começaram a ficar expostos, os barcos ficaram na areia. Então a turma já acha o quê? Que a água voltou, né, para o oceano, e é que nem um estilingue, ela volta, depois vem com tudo e vai criar uma tsunami e inundar todo o planeta, né? Aliás, todo o Brasil, desculpa falar. Não, pessoal, né? Se é tsunami, isso acontece em pouco tempo, em questão de minutos, 10, 15 minutos, né? Quem já presenciou tsunami sabe que assim, a água vai e volta. O que acontece, né? Todo mundo sabe que eu estudo muito fenômenos, né, de campos energéticos, tenho uma formação acadêmica em diversas coisas, e uma delas também eu gosto de voar, né, que é uma das atividades minha. E o que eu posso dizer? Né, a gente aprende, uma das ciências para voar é a meteorologia. Além de você aprender a lidar com uma aeronave, a meteorologia te dá suporte para você entender as variações do tempo. Então o que aconteceu? Nada mais que um fenômeno climático um pouco mais extenso, pessoal. Então, um anticiclone, né, que ele pega e joga a água do mar, da costa para o mar, porque o vento começou a rolar paralelo às praias, né, brasileiras, principalmente aqui na região ali do sul, Santa Catarina, né, Porto Belo, um monte de locais legais. Isso foi levando a água, né, para o alto mar. E esse fenômeno já foi estudado desde o princípio de 1900, 1895. Tem até um livro, né, que é parte do estudo entre a relação da Terra, né, as rotações da Terra e o fenômeno nos oceanos, né, feito que tem até um nome que é Transporte Enkman, né. Esse cientista, ele na oceanografia, ele viajou e percebeu que acontecia esses fenômenos, né? Que nada mais é que a água gera um ângulo de 90 graus, o vento gera um ângulo de 90 graus e empurra a água de volta. Só que somaram muitas coisas nesse acontecimento, inclusive formação de marés, formação de gravidade, temperatura. Então, olha, vamos pensar. A gente teve um anticiclone, ou seja, o vento começou a rolar ao contrário. Ele foi muito forte, praticamente teve ventos de 90 km por hora. Com esse anticiclone também tivemos uma pressão atmosférica mais alta, chegou praticamente a 1044 hectopascal de pressão atmosférica, muito alta, né? Para você ter ideia, aqui em São Paulo, a gente está hoje, né, no barômetro com 1017 hectopascal, né? Aí soma essa questão do transporte Ekman, né? Soma também a questão de maré. Maré, para quem não conhece, tem a ver com alinhamento entre a Lua, a Terra e o Sol, ok? Então, quando a gente tem, e mais as forças gravitacionais, né? Isso Newton já falava, que a atração ela é diretamente proporcional à massa de um astro, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância desse astro, né? Então a Terra gera praticamente 35 vezes a atração na Lua pela massa da Terra.
Embora o Sol tenha uma massa maior que a Terra gera essa influência na Lua, isso repercute nos oceanos. Então, por isso que por dia a gente tem duas marés altas e duas marés baixas, né? E depois a gente tem fenômenos também que acontecem, que são ligados ao quê? A questão da vida no mar, né? Então a gente não tem só a maré no sentido da água baixar ou subir, mas também tem a questão da vida que existe no oceano, né? Então elas estão influenciadas também se a lua é crescente e se a lua ela é minguante ou se a lua é cheia ou é nova. Quando é cheia e é nova, você tem uma atividade mais forte de vida no oceano, enquanto ela é crescente e minguante, a atividade cai, né? A Lua, eu já falei em outros programas, ela é um astro plantado aqui pelos Ananuks, plantado no planeta Terra, em volta para criar a densidade. Ela é má, lógico, criou aterramento, desceu todo mundo mais denso. Grande parte da Lua é ferro, né? Que gera campo magnético. Mas fazer o quê? A gente tem que aprender a lidar com as coisas ruins que fazem parte de tudo isso. E a gente tem que pensar que a maré não é só também no oceano, existem as marés astronômicas, né? Que elas acontecem no universo, que também influencia na energia. E existe também a maré da própria Terra. A Terra, o planeta Terra, né? Tem a parte de água e tem a parte terrestre, que é muito pequena. 1/3 do planeta é terra, né? 2/3 é água. Na verdade, Terra devia chamar planeta Água. Né? Quando o astronauta foi lá para o espaço, que ele deu a volta de satélite, ele falou, nossa, a Terra é azul, né? The Heart is blue, né? Então ele falou que a Terra é azul. Foi a primeira impressão, e todo mundo achava que a Terra seria marrom. Porque é a grande quantidade de água que existe aqui. Mas a Terra também, ela sobe e desce em função do magma que existe. E por falar em magma, o Brasil não está longe de qualquer tsunami, né? Porque as atividades que existem, geológicas, né? Que existem no planeta, põe o Brasil numa placa, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem a falha de San André, que pode acontecer a qualquer momento uma quebra dessa falha e acabar com Los Angeles, Califórnia, todo aquele lados, né? Então, o Brasil está protegido, está numa grande placa, então ele se mexe, mas a placa não permite que ocorra aquelas ondas que a gente tem relatos, por exemplo, na Indonésia, como os tsunamis grandes, no Japão, que eles estão perto de uma trinca muito grande. Então, conforme acomoda as placas, acontecem fenômenos submarinos, a onda vem e gera aquele acompanhamento, até chegar numa onda de 30, 40 metros, que vai inundar tudo, como tivemos recentemente no Japão e alguns anos atrás na Indonésia. Bom, pessoal, o que eu posso dizer que, por exemplo, na Europa, né, eu já vi, você vai na Baixa Normandia, ali tem uma região que chama Monte Santo, né? Monte Santo, vamos traduzir para o português. A diferença de maré chega praticamente a 16 metros num dia. Pensa nisso, pessoal, 16 metros de água subindo e descendo num dia. Quem não tem noção disso se assusta. Aliás, o ser humano se assusta muito com fenômenos da natureza. E principalmente aqui no nosso país, num país tão grande, tropical, com tanta natureza, a grande maioria da população que tem acesso à informação e acesso aos meios digitais, ela não tem contato com a natureza. Basta ver que nos trabalhos que eu faço de caminhada ecológica, passeios bioenergéticos, corrida bioenergética, pedalada bioenergética, as atividades que eu faço com grupos, né, eu vejo claramente, tem gente que não sabe nem o que é uma vaca, tem gente que não sabe o que é esterco, tem nojo de um bicho, pisa no barro, acha que está pisando em alguma coisa radioativa, né? A formiga sobe no corpo, a pessoa se assusta, vê uma abelha jataí, né? Aquela abelhinha preta, acha que vai picar, ou um zangão, né? Um zangão, né? Aquele bicho maravilhoso, aquela abelha, aquele inseto, né? Que ele voa de forma tão linda. Se olhar para um zangão, você fala, caramba, é Deus aqui, né? É o universo acontecendo, como esse bicho consegue voar? Porque falando da aerodinâmica de voo, né? Aquilo lá é totalmente impossível de voar. Totalmente impossível. A asa é pequena perto do tamanho dele, e mesmo assim ele voa, né? Naquela coisa linda, igual um besouro, um escaravelho que voa. Então tem coisas interessantes que acontecem na natureza que o ser humano se afasta e não aproveita isso. Ele fica cada vez mais longe, né? E eu sempre falo que não dá para viver como almofadas de sofá. Tem um artigo que eu escrevi sobre isso. Eu sempre fui um atleta de competição, sempre estive no meio da natureza, no deserto do Saara, na Mauritânia. Estive em tantos locais maravilhosos, nas geleiras,
tantos locais lindos, vi bichos maravilhosos na minha frente, e a vida é maravilhosa, o planeta Terra é lindo com tantas espécies. E é lógico que a gente tem que contemplar tudo isso. Pessoal, pense, as pessoas precisam entender em transformar energias boas, ideias boas que proporcionam a evolução do planeta. Não adianta a gente ficar nessa vibe de ver só tragédia, de ver só coisa ruim. Não, pessoal, por outro lado tem pessoas maravilhosas acontecendo, fazendo as coisas legais. Eu vejo no meu grupo de estudo, eu vejo nas pessoas que eu atendo, elas estão muito felizes, estão muito realizadas, com muito insights, com muitas coisas legais acontecendo. Na sua grande maioria. É um ou outro que está ainda fora dos trilhos porque ainda não acompanhou totalmente o que a gente fala. Né? Falta aquele pulo do gato que a pessoa precisa fazer. Ela precisa fazer o famoso voo solo, né? Para ela conseguir o que ela quer. Mas a maioria que conseguiu está muito feliz, realizado, né? Então, pessoal, eu convido, acesse ali o meu site, webterapias.com.br, veja mais sobre o método da relocação quântica energética, que te ajuda muito a sair dessa vibe negativa, dessa tristeza que todo mundo está enfrentando, a curtir esse fenômeno lindo do eclipse, que vai acontecer daqui a pouco, que faz parte da natureza, a curtir que não chegamos no final do ano ainda, a gente tem praticamente aí mais metade do ano ainda para conquistar o que nós precisamos. Para com essas coisas ruins. O copo não está meio vazio, o copo está meio cheio. É isso que vocês têm que olhar. Essa grande qualidade energética. E olhe também a questão das consultorias presenciais, né? As consultorias quânticas, em que eu, de forma exclusiva e de forma sigilosa, você fala comigo, a gente conversa pessoalmente, você vai passar o que está acontecendo na sua vida, e através dos fenômenos energéticos que eu entendo, através da minha sensibilidade, de várias coisas que eu tenho como qualidades, porque eu ativei meus dons e qualidades desde criança, usando essas técnicas, e nada mais do que justo de eu ser percussor e levar essas coisas para as pessoas que querem evoluir. Né? Muita gente vai assistir esse vídeo depois no YouTube, não vai gostar, não vai entender, não vai conseguir assistir o primeiro minuto do vídeo, vai me chamar de anormal. Mas esses anormais, né? Que nem eu vi, por exemplo, outro dia a Simone Arrojo falando uma coisa linda no programa dela. Ela falou que os anormais, né? Porque é esquisito, por exemplo, a pessoa só comer vegetais, é esquisito as pessoas acreditarem na espiritualidade. Então, essas pessoas esquisitas estão fazendo um mundo diferente hoje, foi mais ou menos isso que ela falou. E é justamente o que é esquisito, né? Esquisito é você matar um boi para comer, esquisito é você comer um fast food, esquisito é você tomar álcool, encher a cara de cerveja hoje, não contemplar a vida. O que é esquisito? Você se drogar, você se machucar, você ofender pessoas, você destruir o planeta? Isso que é normal, então? E nós que cuidamos de espiritualidade é esquisito? Vamos parar para pensar de forma certa. Estamos na quarta dimensão, onde dons e capacidades de cada um estão sendo desafloradas. Mas se você não conseguir dominar esse gigante que está dentro de você, esse mesmo gigante te destrói. Fica de birra contigo. Então, pessoal, entenda, tudo é a seu favor para a transformação. E nessa energia quântica, novos métodos devem ser experimentados e ativados. Por isso que a relocação quântica ela é muito interessante, tanto para você quanto para o seu ambiente. E como que é aplicado isso? Aí, na consultoria, a gente faz. A consultoria quântica presencial, onde eu converso com vocês, né, de forma individual, exclusiva e sigilosa. Se é casal, eu falo primeiro com a esposa, depois com o marido, sempre primeiro a mulher, porque a mulher, ela é a criação, e o marido, ele é o efeito. E tudo isso, pessoal, traz realmente as grandes mudanças. Não podemos descartar também que no meio de toda essa loucura, tem os ataques de reptilianos, tem os implantes que são colocados, tem coisas bizarras acontecendo, e muitas vezes com quem você se conecta, você pode estar se conectando com o mal e não com o bom. Então preste muita atenção nisso. Então, muitas coisas estão sendo desarquivadas que não vão levar a nada. Portanto, entendam isso que eu estou dizendo. Quer uma mudança de vida? Me procure. Acesse ali, webterapias.com.br. Mande um e-mail e conversaremos com mais detalhes. E faça parte de meus eventos também. Agradeço a todos. Assistam meu canal no Web Terapias, no YouTube. E compartilhem isso, dê os likes, divulguem isso para ter bastante gente ali no acesso de boas notícias e transformar esse planeta para o bem e aproveitar essa energia boa. Agradeço a todos,
Onhara, e até o próximo sábado com Mistérios do Universo, comigo, professor e pesquisador Tony Hitchell. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo, com o pesquisador e professor Tony Hitchell. Busque sua prosperidade com a evolução e a libertação, e assim compreender o contexto atual do universo. Acesse o site www.webterapias.com.br.